Boa tarde, chega mais, estamos em São José dos Campos para te mostrar um pouco mais sobre a Brainstar, uma empresa sediada aqui na nossa cidade, uma empresa, dona Gabriela, que veio para transformar o seu dia a dia e o poder da sua mente, do seu cérebro, que é ele que domina o nosso corpo, é ou não é? Vai ser um prazer mostrar para vocês esse lugar que nós amamos, porque aqui, vamos andar um pouquinho? Bora, vem comigo. Vem pra aqui, cá, aqui várias faixas etárias podem aprimorar o seu cérebro, a sua saúde mental, Sim. a sua performance de uma maneira muito interativa e divertida. É isso aí, seja você criança, adolescente, adulto, idoso, você que trabalha numa empresa, no mundo corporativo, ou para você que quer melhorar um pouco mais o seu dia a dia, né? Por que não? Por que não melhorar dentro da nossa cabeça o cérebro? É ou não é? É isso mesmo, e vamos entender agora toda essa parte do neurofeedback com a doutora Emily Pires. Agora sim, falando com quem entende, estamos aqui na Brainstar com a doutora Emily Pires, neurocientista e CEO dessa empresa maravilhosa em São José dos Campos. Dona Gabriela, a gente sempre está dentro dos estúdios falando sobre essa empresa. Vale a pena vir aqui? Eu tenho certeza que vocês vão se encantar pelo centro de treinamento e entender muito mais sobre esse assunto, realmente olhando tudo, o pessoal treinando e, claro, a nossa conversa. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, obrigada pela oportunidade, gente. Tudo bom, doutora? Bom, a gente quer entender aqui, para quem está chegando agora no Chega Mais, nessa tarde maravilhosa, sintonizando aqui na TV Tati SBT, o que é em si a Brainstar? Conta pra gente, doutora. Então, a Brainstar, ela é um centro de treinamento para o cérebro, né? Além de treinar o cérebro, nós também fazemos um mapeamento cerebral. Então, a gente entende, dá esse suporte para os médicos de todas as especialidades, o que está acontecendo neste cérebro, conseguindo com isso um biomarcador, né? Porque quando nós vamos, por exemplo, num cardiologista, você faz um exame, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, você tem dados, você vai na ginecologia, você faz exame, endoscopia no gastro. E para o cérebro? Para o cérebro é muito deficiente. Nós temos hoje em dia o quê? Ressonância magnética e tomo. Só que a gente consegue ver algumas injúrias, alguns insultos cerebrais, como um tumor, uma fratura, mas o funcionamento, o porquê que explica talvez uma depressão, uma ansiedade, isso ficou muito deficitário, porque nós temos esses dados muito presentes nas universidades e nos hospitais. Então, por que não trazer isso também para a clínica, para dar todo esse suporte que a população necessita e hoje tão divulgado a nossa saúde mental? Muito bacana. Eu imagino que você de casa pense que quando a gente é encaminhado para um neuro, tem alguma doença ali cerebral, alguma coisa mais séria. Só que a gente consegue, por esse exame, esse primeiro passo, captar alguma questão de saúde mental, de procrastinação, de qualidade do sono, por exemplo? Exatamente. Por quê? As pessoas falam assim, até eu gosto de mostrar aqui, Gabriela, assim, a gente acaba dividindo o cérebro em setores, né? Então, essas cores são cada área do cérebro. Então, a pessoa fala assim, olha, eu estou com dificuldade para dormir. Mas em qual área? Você não está conseguindo dormir por uma questão pré-frontal, porque você está com muita ansiedade? Você não está conseguindo dormir por uma questão, muitas vezes, auditiva. Você está com alteração nessa região. Então, identificar o que de fato está acontecendo para que os médicos consigam ser mais assertivos no direcionamento do medicamento correto a oferecer para esse paciente. Sim, agora eu quero entender um pouco mais sobre o lado corporativo. A gente sabe que diversas pessoas passam aqui para fazer seu treinamento, o seu neurofeedback, entender o que acontece dentro da nossa cabeça, nessa super máquina que chama cérebro, mas eu quero saber um pouco sobre as empresas. O que seria bom para uma empresa trazer esse trabalho que vocês fazem, que é o neurofeedback, o treinamento cerebral, para os seus funcionários, para o ramo corporativo? Isso mudaria o cenário positivamente para dentro da empresa? Traria, Guilherme, e isso é uma questão que está, assim, hoje o mais comentado, que é saúde mental no ambiente corporativo. Até porque passamos por uma Covid, todos tivemos
problemas pessoais e também corporativos, que todo mundo ficou com medo, às vezes, de ir trabalhar, e a demanda do trabalho, metas, enfim, criatividade, quer dizer, todo mundo ficou com muito medo, todo mundo... a gente tem uma estrutura no cérebro que chama amígdala, que é o nosso sistema de luta e fuga, ficou muito acionado. Então, isso interfere muitas vezes no nosso desempenho no trabalho. Então, esse assunto é o mais comentado, tanto que Google, Microsoft, IBM até oferecem isso para os seus colaboradores, o treinamento de neurofeedback, para trazer saúde mental. E aqui no Vale, nós atendemos várias empresas, como Johnson, Parker, Ambev, enfim, tantas outras multinacionais, que também trazem seus colaboradores para conseguir um apoio, esse suporte. E ajudando em que sentido? Primeiro, dando esse respaldo que todo mundo ficou com uma depressão e ansiedade, e também trabalhar no foco e concentração. Isso trabalha, a gente pensar num corpo, num time, né? Pensar nos seus colegas de trabalho como um time, todo mundo se ajuda, porque todo mundo, de alguma maneira, teve uma ansiedade, um medo e não está conseguindo performar no trabalho. Então, esse treinamento, nós fazemos o quê? Colocamos sensores em áreas em que queremos treinar, para que aquela área que estava tão restrita, tão limitada, ela consegue aumentar a sua árvore dendrítica, que é a parte do neurônio, e ela consiga recaptar mais serotonina, dopamina, GABA, que são neurotransmissores que muitas vezes a gente só consegue, né, com medicamento. E muitas vezes o corpo ele fica saturado e ele já não faz mais efeito. Então, é um suporte tecnológico para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. A Paula Constante é fiel à Brainstar e é a prova viva que essa melhora na qualidade de vida faz muito bem para o cérebro. Os principais benefícios que eu vejo são relacionados ao meu sono. A qualidade do meu sono melhorou absurdamente e a redução da minha ansiedade. Então, isso impacta absurdamente na minha priorização das minhas atividades, de como eu tenho agilidade para resolver os problemas, de como eu consigo, entendendo como que a gente pode trabalhar e cuidar dessa saúde mental, aplicar isso para os colaboradores que estão com a gente também. E a gente não pode deixar de falar também das nossas crianças e adolescentes. Quem está na fase escolar ou se preparando de repente para um vestibular, para uma prova muito importante, como que o neurofeedback pode ajudar essas pessoas? Vocês conseguem detectar de repente se o aluno não entende ali de fato a matemática, o português, tem uma dificuldade específica? Sim. Porque nessa fase, o cérebro ainda está em desenvolvimento, tá, gente? Até os 23 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, imagina esse adolescente, essa criança que está em franco desenvolvimento. E muitas vezes ele tem cenários em casa, na escola, e ele fica muito ansioso, ele não consegue captar a mensagem que o professor está fazendo. Então, a gente coloca sensores aqui na parte pré-frontal, que trabalha planejamento, concentração, e que no cérebro deles em específicos ainda não está nem totalmente formado. Então a gente ajuda ao quê? A ele concentrar com mais clareza. A gente aumenta essa onda e fala, olha, vamos focar aqui. E ele consegue utilizar isso no dia a dia. Aquele cérebro começa a ser mais treinado. Quando a gente treina o músculo, por isso a camiseta, né? Você treina o músculo, você fica com a sua musculatura mais enrijecida, mais fortalecida, você consegue pegar um objeto, você consegue, enfim, ter outras atividades. O cérebro também. Nós podemos ampliar a nossa margem de concentração, tranquilidade e performar, tanto no estudo, quanto no trabalho e também no dia a dia. Com 11 anos de idade, o Davi e a mãe dele já têm notado uma melhora significativa nas notas e na concentração na hora de estudar. Toda mãe, né, quer que o filho vá bem na escola. Sim. E pós-pandemia, eu acho que todo mundo passou por uma crise muito desafiadora. Ele estava na pandemia no 2º ano e teve que fazer todo o 2º ano online. Quando ele voltou para o presencial, e a gente não percebeu, porque era prova alternativa, quando ele voltou para o presencial, a gente viu que ele perdeu um vínculo com a escola, com a aprendizagem, e teve que correr atrás. E começou a ter desafios na escola. Intimidar, não querer ir, não querer estudar, ter desafios de ir para a escola. O ato de sair de casa para a escola era sofrido dentro de casa. E eu comecei a ficar apavorada, porque você não sabe como você lida com a criança quando ela tem uma dificuldade na escola, ainda mais quando você não é professora. Aí ele começou a fazer aula particular com a professora, né? E a professora começou a fazer acupuntura aqui na Brainstar.
E eu tinha recebido da escola orientação para fazer alguns estudos, se ele tinha algum TDAH, se ele tinha algum tipo de dificuldade maior, né, que ele teria que diagnosticar, para a gente ver qual que seria o andamento. E aí a professora dele particular estava fazendo treinamento aqui, porque você não treina, não vai lá fazer, né? E aí logo, né, quando eu cheguei na Brainstar, naquele momento, eu estava num momento muito desafiador, porque 1 ano e meio com o filho fora da escola, você não sabendo lidar, você fica pensando como que isso vai ser resolvido, né? Pós-pandemia, você não sabia como as escolas iam atuar também. E eu não senti um apoio da escola, eu não senti uma aproximação da escola. E a primeira coisa que foi, para mim, assim, uma mudança, né, é ser bem recebida aqui na Brainstar. Então, a doutora Emily, ela chegou falando assim para mim, olha, eu vou olhar o Davi, a gente vai fazer os exames, mas eu acredito que ele não tenha nada. Eu conversou bastante com ele, viu que ele era comunicativo, né? E logo depois do primeiro exame, que a gente viu, né, como estava o funcionamento do cérebro dele, ela já colocou uma autoestima nele com a fala, que eu já me senti acolhida e vi que eu estava no lugar para continuar. Na verdade, os pais, quando num desafio desse, precisam de um apoio, de um acolhimento. Então, antes do treinamento, eu tinha que ter confiança. Os resultados que aparecem nos exames que a gente faz de acompanhamento aqui são exatamente os resultados com que eu vejo do comportamento dele na minha casa. Então, ele está focado, ele tem autoestima, ele está se sentindo bem. Estou muito mais focado, consigo prestar atenção mais nas coisas, consigo prestar atenção mais nas aulas, no que eu estou fazendo, melhorei minhas notas. E me sinto melhor. É uma coisa que eu faço todo dia, só que uma coisa que me ajuda. Como que a engenharia ela está associada ao trabalho de neurofeedback, ao treinamento diário? Como que eles andam juntos? Muito bem. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente faz a coleta do sinal ali, o sinal ele tem aquela variação no tempo ali, a gente faz um processamento matemático disso para obter as frequências que a pessoa tem em cada ponto da cabeça, quais são as intensidades de cada tipo de onda, se está muito rápido, se está muito lento. Então a gente faz esse trabalho de processamento matemático, gera gráficos, gera imagens como essa imagem aqui, sim, onde eu tenho a intensidade de ondas, em que ponto elas estão, para que a nossa neurocientista possa fazer a avaliação baseada em dados matemáticos, dados fatuais, né? Sim, mas quando o neurofeedback, o arquivo, ele chega aqui para você fazer o trabalho, para entregar para a doutora, como que ele chega? Ele chega com muito ruído? Ele chega limpo? Como que funciona isso? Com bastante ruído, porque, por exemplo, a pessoa está piscando o olho, gera ruído. Ah, tem essa sensibilidade? Isso, a pessoa, por exemplo, que tem bruxismo, que faz aquela mordida, gera um monte de sinal de ruído no EEG. Então a gente limpa tudo isso, tira. É um dos motivos pelos quais a gente faz 5 minutos com o olho aberto, 5 minutos com o olho fechado, para que depois da limpeza a gente tenha dados realmente do cérebro para que possa ser processado. Sim, e depois que a paciente, que a pessoa, ela chega aqui na Brainstar, ela faz esse trabalho do neurofeedback, em quanto tempo você consegue entregar o arquivo pronto para dar essa devolutiva para a doutora Emily e para a paciente? É um processo que a gente está trabalhando firme para que possa ser no máximo 7 dias corridos, desde que ela faça a avaliação, tenha a devolutiva para começar os treinamentos.